muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma das conversas do confinamento. Hoje estou aqui com a Marta Esteves. Olá, muito bom dia, Marta. Olá, bom dia. A Marta estava aqui a dizer precisamente, já não sei muito bem onde é que te encontrei, mas achei tão interessante o tema, mas já descobri, foi numa página precisamente que é de Mulheres à Obra, e a Marta apresentava lá a Neuróbica. Eu agora fico, é Neuróbica, mas o nome da tua empresa é É ativar mentes. Ativar Mentes. Portanto, têm aqui o link no Facebook para seguirem e para perceberem também um bocadinho do que vai ser esta conversa, em que a Marta me vai explicar, perante a minha total ignorância, o que é neuróbica. Verdade, eu quando vi fiquei, uau, o que é isto? E fui ver e disse assim, não, eu tenho que entrevistar a Marta. Então, a neuróbica é um termo mais brasileiro que se usa. Essa palavra até surgiu há uns anos atrás, quando eu comecei a investigar. Hoje em dia é mais neurofitness, tem tudo a ver também com a neuroplasticidade, que é uma faculdade que o nosso cérebro tem e que foi descoberta no século passado, quando começou a aparecer os aparelhos de ressonância magnética, quando conseguimos ver melhor o cérebro por dentro. Então descobriu-se que o cérebro é plástico, ele molda-se e altera-se à medida do que nos acontece, de eventos, de traumas, de lesões, do ambiente até. Então, a neuroplasticidade permite-nos aprender mais, recuperar também desses traumas e então depois, a partir daí vem a neuróbica e o neurofitness. Estás a ficar rouca. Olha, Marta, eu por acaso comecei logo a perguntar-te o que era isto da neuróbica, mas eu costumo pedir a todas as entrevistadas para elas fazerem assim um bocadinho do percurso, como é que tu chegaste até aqui, ou seja, qual é a tua área e porque é que te decidiste dedicar-te a 100%, porque agora é a tua empresa, a este tema. É um percurso um bocado diverso, porque Ótimo. eu licenciei-me em contabilidade, já era casada, tinha o primeiro filho, ele tinha 1 ano, e eu decidi, não, é agora, tenho que estudar para ver se consigo qualquer coisa melhor. Entretanto, fiz a licenciatura, sempre a estudar e a trabalhar, trabalhava de dia e estava à noite, depois, não, vou fazer um mestrado em gestão e empreendedorismo, porque na altura da licenciatura eu fiz, o último trabalho que eu tive foi fazer um plano de negócios e decidi, olha, vou fazer sobre um centro de dia para doentes com Alzheimer. E no estudo disso tudo para fazer não era a tese, mas era o trabalho conclusivo, descobri isto da neuróbica e do cérebro e que podíamos melhorar e até prevenir o envelhecimento através da neuróbica e do neurofitness. Então comecei a pensar, e por que não fazer qualquer coisa, um projeto sobre isto? Como estava sozinha, sem perceber o que é que poderia fazer, então vou fazer um mestrado de empreendedorismo para ver se me ajuda a construir aqui um projeto. Fiz e pronto, entretanto sempre a trabalhar. Em 2019 fiz uma especialização mesmo em neurociências e neuroplasticidade, também para conseguir falar melhor sobre as coisas e ter E o um. interesse ia crescendo, imagino, ou seja, uma pessoa Exatamente. porque isto do cérebro eu tenho sempre esta noção, e uma vez falei com um neurocirurgião sobre isto, está muito pouco desenvolvido, não é? Sabemos muito pouco sobre o nosso cérebro e as Parece, potencialidades que ele tem, não é? parece quase um tabu falarmos do cérebro, que é só para pessoas que entendem bem, mas pronto, mas há uma parte que nós podemos perceber, o mais básico e o que sentimos. Então, a partir daí eu fiz o projeto Ativar Mentes e tenho tentado passar esta informação que nós não podemos ficar parados, temos que fazer qualquer coisa sobre isto. Entretanto, o ano passado, pois isto foi tudo pensado, o que é que poderia gastar se saísse do meu emprego, se não saísse, o que é que acontecia, o que é que não acontecia. Então o ano passado decidi, não dá mais, eu preciso mesmo de ter tempo para fazer isto a tempo inteiro, não é? Porque tanto a trabalhar e a fazer as duas coisas ao mesmo tempo era muito difícil. Então, uma semana antes de ser declarada a pandemia, eu desempreguei. Não fazia ideia o que é que aí Julgava que vinha. só eu é que tinha esses timings perfeitos, afinal, Foi, olha, foi mesmo, eu também tenho assim uma história, duas parecidas. foi mesmo no. Pronto. Teve que ser. Entretanto.
teve que ser. Fiquei, "Ei, então e agora? O que é que vai ser?" Comecei a tentar digitalizar as coisas, abri um site, eh, pronto, conteúdos também, e comecei a tentar mostrar mais pessoas, porque hoje em dia a internet e o mundo digital, se não nos conhecem, nós não conseguimos fazer nada, Não íamos estar aqui não agora é? as 2 a falar, por exemplo. É isso mesmo. E então, pronto, foi assim mais ou menos o percurso até hoje, e aos bocadinhos, muito lentamente, não está a ser Pois, fácil, porque a mas tua ideia inicial, sem pandemia, seria uma coisa presencial, as pessoas iam sim, ter contigo, tu moras exatamente. onde? Onde é que tens o Eu moro teu na Amadora. Não, eu ok. é que ia, pronto, ia às instituições, ia Ah. às empresas, pronto, onde fosse. Portanto, E no mundo sem pandemia, como é que era a estrutura do teu negócio? Conta-me. pronto, na altura eu ainda não equacionava crianças. Neste momento já equaciono. Então tenho três idades diferentes, vá. É as crianças, as pessoas ativas e depois as pessoas que já estão mais reformadas, que têm umas dificuldades mais. Têm mais dificuldades, ou então não estão a ver as capacidades que têm e podem usar. Então, divido assim, faço workshops e vou às empresas ou a instituições, pronto, fechou tudo, é uma pena, mas há de Pois, reabrir. E sim, no fundo era mais ou menos assim. muito É, bem. é o que tenho tentado fazer, mas digitalmente. Agora tiveste que adaptar tudo digitalmente, não é? Então, falemos dessas 3, sendo que a do meio, confesso, é a que me suscita mais curiosidade, porque acho que nós conseguimos perceber porque é que é muito bom exercitarmos tudo isso que tu falaste quando somos jovens, crianças, por exemplo, não é? Parece que estamos ali, o nosso cérebro é toda uma potência, por isso vamos aproveitar ao máximo, não é? É engraçado quando estamos a ensinar línguas, por exemplo, a uma criança, ela absorve tudo, somos esponjas, não é? Hum, e depois, quando chegamos à idade da reforma, em que deixamos de ter um dia a dia tão preenchido, o quanto é importante mantermos o cérebro em atividade, não é? Mas quero que sejas tu a dizer-me assim as 3 diferenças, como é que se pode adaptar, por exemplo, em termos de exercícios que tu fazes, não é? Então, há pouco tempo eu comecei a desenvolver um workshop que se chama Ateliê dos Neurónios, que é mesmo para crianças. Então, falo sempre um bocadinho do funcionamento. O cérebro é assim, tem os neurónios, comunicam numa linguagem mais acessível para eles. E sempre com jogos, desafios, muita coisa interativa, porque eles gostam muito de ter feedback e estarem muito ativos. Depois, para as faixas etárias mais ativas, que as pessoas trabalham, andam mais cansadas, é muito importante, até porque quanto mais cedo nós começarmos a exercitar o cérebro, a fazer coisas diferentes, vamos prevenir o nosso envelhecimento, vamos construir uma reserva cognitiva. Uma reserva cognitiva é quase como se fosse um banco. Por exemplo, até se diz as pessoas que têm mais habilitações, pessoas que viajam muito, faz muito bem ao cérebro, têm uma reserva cognitiva mais rica. Então, quando chegarem ao envelhecimento ou até a demências, têm o cérebro mais estruturado, com redes neuronais muito mais fortes, que lhes permite minimizar um pouco os sintomas e as condições que podem ter. Então, o neurofitness para esta idade é muito importante. Também descontrai, faz-nos fazer coisas diferentes que não estávamos a fazer, faz descobrirmos que somos capazes de fazer coisas que afinal pensávamos que não éramos capazes, e é muito importante estimularmos o cérebro também em idades ativas para melhorar a nossa cognição e muito mais coisas. Olha, eu achei muito interessante uma coisa que tu colocaste aqui no teu Facebook, e eu tenho aqui o link, quem quiser depois para seguir, que é da demência digital. Por exemplo, agora estavas a dizer das viagens que é ativa. Eu sinto que perdi, de facto, eu sei agora 2 números de telefone de cor. Às vezes penso nisso quando viajo, confesso aqui a toda a gente, que penso assim: no dia em que me roubarem, por qualquer razão, o telefone, eu sei 2 números de telefone. Um deles é a minha mãe que nunca atende, por isso eu estou feita, não é? Ela vai ver isto, mas é verdade. E tu falas daqui da demência digital.
O uso excessivo de tecnologia digital resulta na destruição de capacidades cognitivas. Fomos perdendo o hábito de memorizar, por exemplo, agora utilizamos as extensões de memória digitais. E eu acho que isto é muito importante, não é? É verdade. Este fim de semana, por acaso, fiz um workshop que se chamava Stress Digital e tem a ver com isto tudo, porque nós já não vamos ao nosso cérebro buscar essas coisas. Lá está os números de telefone, temos na extensão digital que é o telemóvel. Os caminhos, eh, porque nós ao decorarmos caminhos, por exemplo, há uma explicação e até um estudo sobre os taxistas de Londres, foi feito a eles. Eles têm um cérebro muito mais forte na área espacial, do ambiente espacial, Então, de saber onde é que é aquela rua, porque eles tiveram que estudar. Então, ao fazer isso, o cérebro fica mais rico, entre aspas, e vai-nos proteger contra a velhice, lá está, e contra o stress, as demências. Por isso é mesmo importante nós largarmos um bocadinho esta dependência dos telemóveis, desligar notificações. Eu falava muito nisso. Quando queremos fazer uma coisa, é fazer só uma coisa, porque o multitasking também está mal falado, está mal explicado. O multitasking não é nada bom, porque ou fazemos uma coisa ou fazemos outra, e quando fazemos várias, não vai acabar bem. Por isso é importante desligarmos um bocadinho. Fazemos aquilo, só temos uma janela, por exemplo, estamos a trabalhar no computador, só aquela janela para aquilo e pronto. Não pomos Facebook, fechamos tudo. E o telemóvel é a mesma coisa. E outro conselho, talvez, priorizar. Por exemplo, agora durante 20 minutos vou fazer isto e não vou atender a mais nada. Isso, pronto, talvez nos salvaguarde um pouco desta dependência digital, se bem que é difícil. Mesmo os próprios sites e os anúncios vêm ter connosco, né? Nós não conseguimos sim. resolver grande parte disso. E ainda mais este ano, não é? Que estamos muito mais ligados a Pois, computadores, está. mais do que nunca. Tu falas também, achei muito interessante, que a necessidade de exercitar o cérebro é tão importante como o desporto físico. É, Achei isso muito interessante. lá está, porque, entre aspas, diz-se que até que o cérebro é um músculo. Quanto mais o exercitarmos, mais forte ele vai ficar. Por exemplo, as pessoas que chegam a uma idade da vida e dizem: Não, eu não sou capaz de fazer mais nada, isto não é para mim. Sentam-se no sofá, pronto, por exemplo, não procuram, não falam com outras pessoas, o cérebro vai mesmo encolher, porque ele encolhe. Então, quanto mais nós aceitarmos que não somos capazes, que já estamos velhos para qualquer coisa, pior vai ser. E o cérebro vai estagnar, não é? Enferruja. Dando uma parte figurativa a isto, ele Sim, enferruja. Nós então temos que bombear, fazer exercício, pensar de outras formas. Há muita coisa que nós conseguimos fazer para que ele fique mais forte. No fundo é isto. É não parar. exatamente. Eu lembro-me, houve uma altura da moda do sudoku, não era? Andava Sim, toda a gente a fazer aquilo e falava-se muito que era muito bom para ativar. Eu sempre tive uma relação de amor-ódio, mais para o ódio, com sim. números. Então eu nunca gostei muito daquilo, mas acredito que haja outras formas de exercitar o cérebro, não é? Que tipo? Diz-nos. Até, por exemplo, o neurofitness nem tem tanto a ver com exercícios como Sudoku. O neurofitness é fazer as coisas de outra forma, tudo ao contrário. Por exemplo, escovar as mãos com já estou a dizer também ao contrário. Escovar os dentes com a mão contrária, apertar os botões também pode ser com a mão contrária, tomarmos banho de olhos fechados, depois ter cuidado um bocado se é o shampoo, o que é. Mas fazer estas coisas que nós não fazemos é muito importante. Viajar, agora a falar, não viajes comigo. Viajar é muito importante porque o nosso cérebro está a receber estímulos que não é normal, que não estamos habituados. Então estamos a ver coisas diferentes, comemos comidas diferentes que também vão estimular o cérebro e faz muito bem. Tudo o que é feito de outra forma é muito importante, porque o cérebro, a aprender outra coisa, vai criar uma rede neuronal que não existia antes. Então é isso que o vai tornar mais forte. Por isso,
quanto mais diferentes fizermos, melhor. Há muita coisa, já há muitos livros também na internet, com perguntas, que fazem, além do sudoku e das palavras cruzadas, que já são competitivos e a pessoa gosta de fazer. E o convívio é das coisas mais importantes. Se bem que neste momento está a ser mais difícil, mas Ou arranjar seja, nós estamos formas. todos metidos em casa, sem convívio, sem contacto humano, de abraços. O nosso cérebro está a ficar mirradinho. Olharmos para um computador o dia inteiro. Portanto, se calhar esse tipo de exercícios em que pomos o cérebro a funcionar como não está normalizado, não é? O de escovar com a mão diferente, o de, sei lá, fazer tanta coisa que fazemos automaticamente e nem pensamos tantas vezes nisso, não é? Olha, escovar, porque eu sou destra, né? Então faço tudo com a direita. Se eu tentar escrever até com a esquerda, estou a exercitar. Exatamente. O rato também se pode trocar de mão. E nós conseguimos isso tudo. E não desistir logo à primeira. Porque depois isto torna-se uma bola de neve. Olha, consigo fazer. Pintar mandalas Isso com a é tão esquerda, bom, sim. deve ser das coisas. Agora Até lembrei-me pintar porque tens mandala aí, já é bom. exato, tens um ábaco aí atrás cheio de cores e lembrei-me disso. Sim. Sim, a vida se calhar mais colorida também faz bem. Há muita coisa pronto, Então, no fundo, o que eu faço é isso mesmo, é passar esta mensagem e ajudar as pessoas a fazerem isto. Também é uma coisa que nós todos sabemos fazer e temos é que ser relembrados e não estamos a ser relembrados, estamos no piloto automático, não é? Diz-nos, para explicar às pessoas que se queiram inscrever, tu tens uma mensalidade que tem oferta de exercícios, acompanhamento, teste diagnóstico e surpresas, diz aqui pelo meio também. E os objetivos são melhorar a memória, conhecermos as potencialidades do nosso cérebro, que desconhecemos, como tu dizias também, não é? As pessoas, por exemplo, mais velhas, acham que muitas vezes "Oh, já acabei para a vida, estou aqui", e têm uma potencialidade enorme ainda por explorar, e aumentar a criatividade. Como é que se desenvolvem? Com que periodicidade é que tu fazes estas atividades? É tipo, é mesmo um ginásio, em vez de ser física e mental, é uma vez por semana. Boa. 45 minutos, uma hora. Eu já tenho duas turmas e fiquei surpreendida, porque ao início, quando eu comecei a falar nisto, só as pessoas mais velhas é que, pronto, tinham algum interesse. E então, a semana passada, consegui criar uma turma com duas pessoas de 30 anos e fiquei. Epá, boa, excelente. Então, eles vão fazer também que eu puxe mais pela minha cabeça, porque os desafios São diferentes, são exato. diferentes. E tenho outra turma com pessoas também mais velhas, se bem que há uma que é a filha de um participante que também é mais nova e todos decorre sempre muito bem, porque lá está, eu falo sempre um bocadinho sobre um tema, ou a memória, ou as falsas memórias, reserva cognitiva, stress. Todas as semanas eu falo um bocadinho, pai, 15 minutos sobre isto. E depois é jogos e perguntas e desafios para pôr o cérebro mesmo a pensar de outra forma. É giro isso que É acabaste por isto. dizer, porque não só é um ginásio mental, como tu és uma personal coach. Ou seja, tu depois tens que adaptar o que vais fazer, muitas vezes conheces as pessoas, ou seja, a realidade delas, Exatamente. o trabalho, o que é que elas fazem, não é? E o que é que elas procuram com isto para depois adaptares individualmente até Sim. por grupos, pelas turmas que tens, não é? Acaba por ser assim. Foi, por acaso, estes dois que eram mais novos, eu como tinha algum material da outra turma, comecei mas não pode ser. Eles respondem logo a isto muito rapidamente, então eu ando sempre na busca é como para as crianças, também vou vendo. Olha, eles gostam mais de labirintos, por exemplo, gostam mais de outras coisas, ou então no fim até deixá-los. Por exemplo, a semana passada eles quiseram contaram anedotas, que também é um estímulo, e Pois é. adivinhas, e então vou fazendo assim uma adaptação. E no fundo também o convívio é importante, é começar a pôr as pessoas mais à vontade, porque nós, a conviver e a dizer também as nossas dificuldades, o cérebro agradece. Agora falaste da Isto. adivinha, vou deixar aqui uma.
mas não vou dizer, depois se quiserem podem deixar a resposta. Vou dizer: "O que não é comida, mas dá água na boca". Hum, Olha, eu ua pensei, isto foi contado por uma amiga de 8 anos. que A giro. miúda a miúda a filha de uma amiga minha com 8 anos. E ela adora, adivinhas. Então eu chego lá em casa, ela está sempre a disparar e eu sinto mesmo o esforço mental que tenho que fazer para me concentrar e eu assim: "Não sei", e este eu tive a pensar e não sei, não sei, não sei, e quando ela me disse eu: "Ah, faz sentido, tem piada". Por isso é engraçado, nunca tinha pensado nisso, mas lá está, as adivinhas, anedotas, isso Tudo, faz tudo. tudo exercitar, a nossa mente de uma forma diferente, não é? Exatamente. Eu não sei se estão a ver, eu até posso dar um exercício mais físico, se quiserem tentar fazer, Ok. que vai Fica puxar sempre gravado aqui, maravilha, Marta. vai puxar pelos 2 hemisférios, Ok. porque temos que pronto, fazemos o símbolo do ok e da paz e depois trocamos. Ai não, Pois, ai socorro, isso faz lembrar aquela do bater e é do é mesmo. uma pessoa depois fica assim, espera, bora lá, assim. Ao início é difícil, mas daqui a uns dias tu já consegues fazer isto. Bem, olha, nota-se perfeitamente que quando tenho que trocar fico aqui a pensar muito tempo. Parece que o cérebro está ali. Mas olha, eu É sempre muito tive uma engraçado. dificuldade, é muito engraçado, acho que nunca disse isto aqui, em público. Eu tenho dificuldade em distinguir a esquerda da direita, desde sempre. Eu tenho que pensar, tirar a carta de condução foi um drama, porque sempre que a instrutora me dizia agora vira à esquerda ou vira à direita, eu tinha que pensar, escrevo com esta é a Pois, direita, portanto esta é a esquerda. Já me explicaram o porquê, quer dizer que foi na fase em que as crianças normalmente aprendem e eu não devo ter tido essa facilidade e então que empancou ali. O que é engraçado é que eu sempre que digo isto, eu já disse, vamos criar então um grupo de pessoas que não sabem distinguir a esquerda da direita e têm que pensar. O distinguir automaticamente, porque eu logo, né? cada Sim. vez conheço mais gente assim. Portanto, vamos criar um grupo de Tem que apoio. estimular o cérebro para ele arranjar Pois esse é isso. caminho outra vez. E achas que ainda vou a tempo agora? Eu acho que sim. Porque eu Claro, lá estimulo isso, está. Isso do porque tempo. eu estimulo isso todos os dias, percebes? Às vezes vou no carro e as pessoas dizem-me assim: "Vira à esquerda", e eu estou a virar para a direita, porque vou distraída ou assim e não pensei o suficiente. Eu disse assim: Pois, "Não, esquerda", e eu: está bem, está bem". isso deve ter a ver com orientação espacial, não sei. É qualquer coisa Provavelmente, que tem que ser provavelmente. estimulada, que não foi se calhar na altura. E qualquer, como eu volto a repetir, até aos 100 anos nós conseguimos aprender e fazer as coisas. Por isso, não Muito bem. desistas. Olha, Marta, agora, hoje, dia 10 de março, porque é um preço que tu estás a fazer agora pela mensalidade, é de 15 euros, não é? Sim, E é uma mais vez por IVA. semana, Uma ok? vez por semana. É Pronto. 15 € por mês, exatamente, uma vez por semana. E quanto tempo é que são as sessões? É 1 hora. Ok? E se houver pessoas interessadas que aquele horário não esteja bom, eu também, como Consegues neste momento é adaptar? difícil ter grande coisa para fazer, entre aspas, para outras Sim, pessoas, pode-se adaptar o horário, não há problema. muito bem, muito bem. Obrigadíssima, Marta, por todas Obrigada. estas explicações. Foi muito interessante perceber o que é a neuróbica e de como podemos também exercitar em todas as idades o nosso cérebro. Teríamos aqui conversa, então, para a próxima convido um neurologista ou um neurocientista para nos explicar isto ainda por cima, assim, dentro da matéria científica, mas às vezes é bom termos pessoas que descomplicam a matéria também, que foi o que tu fizeste aqui. Muito obrigada e muito boa Obrigada. sorte para o teu Saúde, projeto. Obrigada. igualmente. E obrigada a todos também que estiveram aqui conosco no Facebook nesta manhã.